colaboradoras, helpers, né? Ah, beleza. Então, eu quero dar esse boa noite com toda a minha animação, alegria e disposição mesmo para estar aqui com vocês. Gratidão, gratidão. Eu quero, enquanto a gente vai começar daqui a pouquinho, mas eu quero apresentar para vocês as pessoas que vão participar desse final de semana. Eu acho que todas já chegaram. Não está ouvindo? Carlos, está nos ouvindo? Parece que você pôs o. Então, eu quero apresentar para vocês as pessoas que vão participar aqui nessa semana. A gente fez de um outro formato, nós vamos estar duas pessoas em cada um dos dias, né? Então, eu quero, depois, na vez de cada um, todo mundo poderá falar um pouco mais, mas agora é só para que vocês já possam conhecer as pessoas que vão participar, né? Então, hoje, no primeiro dia, sou eu, Rita Mansur, e a Heloísa. Levanta o dedinho aí, Elo, essa é a Heloísa, tá? A Heloísa, nós duas vamos dar a palestra de hoje. Amanhã, quem é? É a Lila Mar, ali, ó, a Lila está ali, junto com a Alessandra. Alessandra, está por aí, Alessandra? A Alessandra não chegou. Ainda não chegou? Não. Não, então a Lê ainda não entrou. Junto com a Alessandra, no terceiro dia, cadê? No terceiro dia vai A ser Aline e a Fran. a Aline e a Eu, Fran. A Fran eu já vi. Cadê a Fran? Fran, cadê você, Fran? Fran, fala um alô que você vem para frente. Aí tem a Fran, Franciele, que estará com a gente. Não vi a Fran aqui, mas Ela ela já entrou, tinha entrado. mas Ela entrou, é. E no último dia, aí os dois eu estou vendo aqui, é a Cris, alôzinha aí, Cris, eu. e o Marcelo Radi. Tá aí esse Oi, oi, rapaz aí. boa noite. Eu tô Boa fruta, noite, Radi. sempre é assim. Então, essas são as 8 pessoas que vão passar esses ensinamentos, trazer essas reflexões aqui nessa semana. O nosso propósito, a nossa intenção primeira é a divulgação desse caminho que sempre tem feito muito bem para todos nós, né? Todas as pessoas que conhecem sabem disso e já absorveram muitas ajudas desse trabalho no Pathwork, o trabalho do caminho, né? Um caminho de autotransformação. E também nós, pela intenção de divulgar e para que a gente possa é, estar fazendo, usando, comunicando, né? Trazendo esses ensinamentos para a nossa prática diária, de uma forma bem simples, a gente não está dando aqui aulas profundas de Petor, que nós estamos trazendo ensinamentos simples que podem nos ajudar, mesmo quem só assiste uma palestra como essa, que pode aproveitar já para a sua vida, para o seu dia a dia. E também podem aprofundar, porque no Brasil inteiro nós temos grupos de patchwork funcionando em várias, somos 10 regionais, mas em várias cidades do Brasil inteiro a gente tem esses grupos de patchwork, e esses grupos, depois de uma jornada como essa, você pode conectar com pessoas da sua própria regional, da regional, daqui da nossa regional de Goiás, né? Então, a ideia é muito fazer essa divulgação e ter essa intenção de expansão desse caminho, tá?
Então, as pessoas novas vão poder ter a oportunidade de sorver um pouquinho que seja do que esse caminho traz para a gente de tão prático, tão objetivo e tão bom e tão reflexivo para nos ajudar no nosso dia a dia, ok? Bom, eu quero dizer para vocês que nós vamos então começar, mas eu quero só falar com vocês que na nossa palestra, minha e da Heloísa, que nós vamos fazer agora, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, nós vamos mostrar alguns slides, então, quando está sendo mostrado o slide, a gente não consegue ver quem está chamando, mas as meninas, o pessoal, está todo mundo aí, e se você quiser falar na hora, trazer alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar, você tira o seu microfone e fala, ou então escreve no chat, que aí elas olham, anotam e falam para a gente, e me param, ou então param a gente, eu ou a Heloísa, ou então a gente faz as perguntas no final. Nós vamos deixar um tempinho para o final para perguntas também. Mas se vocês quiserem no meio não tem nenhum problema, né, Elô? Nós já conversamos sobre isso, né? Assim como eu falei um pouquinho de mim, né? Eu quero que a Heloísa também fale um pouquinho dela. Então, uma boa noite a todos, a todas. Meu nome é Heloísa, eu sou facilitadora, formanda em Helper daqui a uns dias. E eu quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui e dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhar esse momento lá da Rita, que é uma pessoa que eu admiro e respeito profundamente por sua competência, por sua experiência com a metodologia do Petworth. E eu espero contribuir de alguma forma com o meu parco conhecimento. E eu quero fazer um convite para todos nós, né, para vivenciarmos este início de jornada com muita presença, com muita abertura, com muita disposição para a compreensão da temática dessa noite. A consciência de si mesmo, porque é um dos princípios básicos do processo de autoconhecimento proposto pelo Petworth. Então, que sejamos imensamente abençoados nesta noite, nessa viagem para dentro de nós mesmos. Boa noite. Ok, querida, obrigada. Eu vou começar aqui compartilhando um. Rita, ficou mudo, tá? Para nós, a sua voz. Fechou o áudio, Rita. Abre seu áudio. Desativei, certo? Ok? Então, gente, o tema que nós vamos trabalhar é esse, consciência de si mesmo. E a consciência de si mesmo é um caminho, é o início do caminho, e é importantíssimo, como a Heloísa falou, né, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa viver com mais plenitude, com mais alegria, com mais consciência e verdade. Então, a consciência da gente, de nós mesmos, ela é importantíssima e a gente vai começar a falar um pouco disso daqui. Mas o que eu vou começar falando é exatamente da inconsciência de nós mesmos, tá? Então, a inconsciência de nós mesmos, a ignorância de nós mesmos, é um dos maiores problemas que a gente tem. E aí a gente fala assim, a gente pergunta, né?
Você se conhece? Ah, eu me conheço. Há, sei lá quantos anos atrás, uns 30 anos atrás, quando eu estava entrando no Petwork, eu achava que eu me conhecia completamente. Todo mundo acha que se conhece. Mas, na realidade, tem muitas coisas que são sinais que mostram para nós que a gente não se conhece. Nós ignoramos muitas coisas. E quando a gente fala ignorar, não é só aquilo que. Ah, você lembra da sua infância? Não, não lembro da minha infância. Não, lembro pouquíssimo da minha infância. Você lembra aquela situação? Não, não lembro. A gente esquece realmente, mas é porque a gente manda tudo aquilo que nos incomodou, que nos afetou, todos os nossos traumas, nossas dificuldades, a gente põe tudo debaixo do tapete, então vai tudo para o nosso inconsciente. Então, a gente toda essa ignorância de nós mesmos, não saber quem realmente somos, é uma dos maiores sofrimentos, e a gente vai mostrar aqui agora por que disso, entendeu? Mas um ponto importante é que ninguém, não tem jeito de mudar. Então, às vezes a gente pensa assim, tá bom, eu me conheço muito bem, eu queria ser uma pessoa mais calma, eu queria ser uma pessoa menos deprimida, eu queria ser uma pessoa menos reativa, eu queria ser uma pessoa mais alegre, eu queria ser mais, dar certo, ganhar bastante dinheiro, eu queria. E nada dá certo para mim, entendeu? Então, eu tinha que mudar alguma coisa em mim, mas eu não sei, todo esforço eu faço. Eu quero um emprego bacana, aí eu mando currículo, eu mando 10, mando 20, mando 50 currículos e nada. Eu não sei o que pode ter por detrás de mim, que não me deixa conseguir. Ah, então aí fica aquela coisa. Eu quero um relacionamento, mas aí não dá certo. Aí eu começo a namorar, consegui 6 meses, aí terminou o trem. Aí a gente vai tentando cada vez mais fazer esforços, às vezes, muitas vezes, e muitos esforços, e a gente não consegue mudar determinadas coisas. É porque, na realidade, a gente vai ver isso aqui, que nós temos de mudar algo que está muito mais profundo, algo que eu, inclusive, não sei. Eu fico pensando assim, quantas vezes eu escuto alguém dizer assim: ah, mas eu sou tão bom, eu sou tão boa, eu não faço mal para ninguém, por que que as pessoas fazem mal para mim? E a gente não sabe responder, né? E a gente não consegue ver que pode ter alguma coisa dentro de mim que eu não estou vendo isso daí, né? Então, é nesse ponto que nós vamos trabalhar e ver como tudo isso, quando a gente tem essa ignorância das razões, das causas, do que a gente realmente é, quando a gente faz isso, a gente acaba sofrendo muito, né? Então, é por isso que nós colocamos essa frase aí: o maior perigo da ignorância não é a gente cometer erros, porque nós não estamos falando aqui de ignorância, de burrice, não. Nós estamos falando de não saber. Então, ele fala que o maior perigo da ignorância da gente mesmo não é cometer erros, é viver governado por forças interiores inconscientes, acreditando que elas são a realidade. Entende? Então, tentando esmiuçar já um pouquinho mais aqui. É isso que a gente está falando. Será que eu estou querendo um relacionamento, mas aí não está entrando uma exigência interna que eu tenho que ser, a pessoa tem que ser assim, 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 assada, aquele tanto de exigência, e que eu não consigo entender. Ah, mas eu não, para mim pode ser qualquer rapaz. Não, lá no meu interno tem um não. Não, eu não quero alto, não, eu não quero baixo, não, eu não quero gordo, não, eu não quero assim, um assado, não, tem que ser rico, não pode ser pobre, não, tem que ser pobre, tem que ser. A gente carrega coisas que a gente não sabe. Realmente a gente não sabe, e aí as coisas não vão dar certo.
entendeu? Então, o que é a... Por que não está passando? Então, é preciso, então, a gente ter essa ignorância. Olha os problemas que elas nos causam. A gente acredita, primeira coisa que a gente acredita, que o problema não sou eu. Não, eu fiz tudo certo. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa funcionária. Eu sou. Por que que eles me mandaram embora? A culpa é do chefe que fez isso, a culpa é do pai que fez aquilo, a culpa. Então a gente joga para fora, a gente acredita que está tudo fora. Não sou eu, não tem nada a ver comigo. E quando a gente traz isso, a gente traz, já estou trazendo aqui um ponto importante, porque quando as coisas acontecem, uma parte pode ser mesmo do que algo que aconteceu, que a pessoa, a chefe pegou no meu pé porque a chefe não gostou de mim, mas eu preciso ter consciência também, e a gente chama isso de autorresponsabilidade, de realmente eu poder ver que as coisas podem estar fora, mas pode ser que eu, de alguma forma, contribuo para isso, entendeu? Às vezes eu não percebo que eu falo impacientemente, que as minhas respostas são impacientes. E a pessoa é impaciente comigo. E eu falo, tá vendo? É porque a pessoa é impaciente, mas eu não consegui ainda perceber que as minhas respostas são impacientes e que isso estimula a impaciência do outro, por exemplo, né? Então, e isso causa o quê? Uma dor, um sofrimento, porque eu fico pondo lá fora, e aí, olha que coisa mais complexa que é, porque quando eu acredito que está tudo fora de mim, não tem saída. Por quê? Porque a saída seria se a pessoa mudasse. Meu Deus, como é que eu vou fazer alguém mudar? Não se faz alguém mudar. Não é fácil fazer uma pessoa mudar, entendeu? Então, quando eu assumo a minha parte, gente, eu respondo impacientemente. Quando eu assumo a minha parte, eu vou prestar atenção na minha impaciência, deixa do outro para lá, porque ele é mesmo, às vezes não é essa a questão, mas eu olho a minha, porque aí na minha eu posso mexer. Na minha impaciência, na minha intolerância, no meu autoritarismo, tudo isso eu posso trabalhar quando eu tomo consciência. Mas o problema é que a gente não toma consciência. Eu não sou autoritária, não, a gente não toma consciência. Não, eu não sou autoritária. E aí pode 10, 20 pessoas falarem, Rita, mas você é. Não, não sou. Não sou. Se eu não tomo consciência, por isso que eu falei lá, aquilo que a gente não tem consciência, não tem jeito de transformar. Então, eu só posso fazer transformações em mim quando eu tenho consciência do que eu tenho para transformar, entende? Outra coisa que acontece na nossa ignorância é isso aí. A gente repete os mesmos padrões. Então, você fala, poxa, eu começo a namorar, não dá certo. Começo a namorar de novo, não dá certo. Casei uma vez, casei duas vezes, não dá certo. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Então, os padrões vão se repetindo. Eu não consigo me fixar no emprego, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu trabalho, 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 o dinheiro não entra. Então, a gente repete alguns padrões na vida sem compreender por quê. Por que que isso é comigo? Por que comigo? Quantas vezes a gente inocentemente pergunta por que comigo? Se eu estou fazendo tudo certo, né? Isso também, sofrimento. Outra coisa, a gente vive muito, muito no auto-engano. A gente vive muito no auto-engano. A gente fica achando que eu sou essa pessoa bacana, que eu sou amável, que eu amo todo mundo, que eu ajudo todo mundo, mas aí na realidade, eu estou fazendo um esforço enorme para poder eu mostrar que eu sou uma pessoa perfeita, que eu sou uma pessoa
verdadeira, que eu sou. E, na realidade, lá dentro de mim, eu sei que eu não sou. Ou, às vezes, não sei. A ignorância disso também é importante, porque me tira desse lugar de me enganar. Porque a realidade nossa, gente, o que que é? Eu sou boa, mas eu também sou má. A maldade e a bondade está dentro do ser humano, é da nossa condição humana, entendeu? Então, isso também causa o quê? Sofrimento, né? Mais uma coisa, a gente perde a clareza das nossas escolhas, não saber o que escolher, a gente escolhe, e isso aí é muito comum. Quantas vezes a gente escolhe porque médicos devem escolher isso? Quantas vezes a gente escolhe porque mães devem agir assim, o assado? Quantas vezes a gente escolhe pela massa, né? Escolho usar um tipo de sapato, mesmo eu detestando aquele tipo de sapato alto. Então, eu quero usar um sapato, um tênis, mas como pode uma pessoa dessa idade usar um tênis? Entende? Então, isso tudo atrapalha a minha, vai atrapalhando as nossas escolhas, pela falta de clareza. Quantas vezes a gente sente a nossa insegurança, a gente sente inseguros, e aí, a gente, nessa insegurança, a gente escolhe de uma forma distorcida também. Sendo que, na realidade, a gente é seguro e inseguro. Ah, mas eu não posso pedir opinião. Se eu pedir opinião, vão falar que eu não sei nada, que eu sou insegura, que eu sou medrosa. Então, nós estamos carregados de crenças, de pensamentos, de impressões sobre a gente mesmo que atrapalham isso, né? Outra coisa, e isso, gente, causa dor, porque eu estou escolhendo, estou tentando escolher a melhor pessoa para estar comigo, escolher o melhor trabalho, a melhor forma de ganhar dinheiro, a melhor forma para cuidar da minha saúde, e a coisa não acontece, entende? Isso causa sofrimento na gente. Mais uma coisa é a ignorância, né? Onde a gente, dessa ignorância, é a projeção que a gente faz nos outros. Como a gente, por isso, a gente não consegue ter a clareza de perceber que eu vou perceber a reatividade do outro, porque eu também sou reativa. Então, como eu não quero aceitar que eu sou reativa, aí eu projeto isso no outro. Ah, é a culpa do outro. Ah, o outro é que fez, entendeu? Porque eu não quero assumir. Então, se a gente vê, e isso é muito interessante quando a gente começa a perceber, quando uma pessoa está falando muito de um determinado defeito do outro, pode saber que ela também tem aquele defeito, entendeu? Que ela vai projetando aquilo ali, porque eu não quero assumir, e não vai assumir fácil, né? A gente assume depois que a gente toma consciência. Porque aí você toma, e, por exemplo, num caminho como o Petwork, a gente busca essa consciência para a gente poder transformar. Então, eu preciso ter consciência da minha reatividade, para como ela se manifesta, para que eu possa fazer a mudança, né? Então, isso tudo também causa sofrimento, porque eu não quero assumir que tenho tal defeito ou tal dificuldade, e aí a coisa não acontece. Outro aspecto também da nossa ignorância, que esse é fundamental, é o tanto que a gente age e reage automaticamente. Quando a gente vê, alguém pode me ajudar, já levantei o dedinho. Alguém pode fazer isso, ou então fechou no trânsito, eu já reagi automaticamente, sem pensar quem é que está no volante do outro lado, e vou atrás e xingo, sem pensar o que pode acontecer, os riscos que eu vou correr, porque nós reagimos automaticamente. As nossas ações são muito automáticas, porque a gente não tem consciência. Então, é assim que eu faço, é pá-buf, bateu, levou. Entendeu? Ou então, bateu, se cala. Ou então, bateu, sai correndo. Cada um tem a sua reação automática, ou muitas delas, e vai
e vai vivendo dessa forma automaticamente, né? Depois desse automatismo é que é o problema, porque aí, por exemplo, eu tenho uma reação automática no trânsito, por exemplo, o cara vem e aí tira uma arma, e aí cria aquela confusão, e aí vem a polícia, aí vem. Quer dizer, e eu estou, meu Deus, por que tudo isso comigo? Eu sou tão do bem. É reação automática que a gente tem, por falta de consciência, né? E com isso tudo, a gente desperdiça muita energia nos nossos conflitos, na nossa vida, por não ter consciência. Você às vezes vai brigar por vai brigar por um assunto que não vai resolver. Você vai brigar com uma pessoa que não vai aceitar aquilo que você vai falar e a gente fica ali. Não, mas eu tenho que vencer. Eu vence um, se eu não vencer, o outro vai vencer. Então a gente desperdiça na falta de consciência tudo isso. Então, gente, o que que isso vai trazer para nós? Tudo isso que eu estou falando aqui agora vai trazer muito sofrimento, claro, vai trazer muito sofrimento para todos nós, né? E quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, é que a gente vai começar a trazer tudo isso à consciência para ser transformado, ok? Então, deixa eu passar aqui. Então, gente, eu pergunto, a gente realmente conhece o universo que existe dentro de nós? Eu deixo essa pergunta aí e Elô vai falar para a gente aí um pouquinho de. Tira o microfone, Elô. Você está sem o microfone. Pode deixar no slide anterior, tá? Pode? Pode. Aquele slide lindo. Isso. Então, gente, a pergunta: realmente conhecemos o universo que existe dentro de nós? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós passamos a nossa vida inteira tentando compreender o mundo que nos cerca, mas raramente, muito raramente, nós perguntamos sobre esse mundo interior que todos nós possuímos. Apesar de inúmeros estudiosos do conhecimento humano abordarem esse tema, nós passamos a compreender muito pouco sobre essa parte da nossa psique. Hoje, nós sabemos que, como a Rita disse, né, muito dos acontecimentos da nossa vida, muito dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, são muitas vezes dirigidos por esse mundo interior, que na maioria das vezes, ou sempre, a gente não faz a mínima ideia de como que acontece. Até agora, porque com o patchwork a gente vai saber exatamente como que é, né? Então, gente, é aquela pessoa que acredita, vamos colocar um exemplo, né? É aquela pessoa que acredita que o maior problema da vida dela é a falta de reconhecimento. Aí ela vai mudar de emprego, ela busca novos relacionamentos, ela vai fazer novos cursos, ela esforça ao máximo para agradar todo mundo e ainda assim ela continua com o mesmo sentimento, com o mesmo vazio. E aí ela vai concluir na cabeça dela, como ela não percebe esse mundo interior, ela vai colocar o mundo, Deus, o destino, como injustos. Assim também como as pessoas que não valorizam quem ela realmente é.
Então, um dia ela vai iniciar uma jornada, como nós aqui estamos iniciando essa jornada, com certeza muitos de nós vamos passar por esse processo. Ela passa a perceber que por trás dessa necessidade, desse vazio existencial, na verdade existe uma parte dentro desse universo que ela não só acreditava, como ela estava extremamente convencida de que ela só seria digna de receber reconhecimento e ser amada se ela fosse perfeita. E nessa luz desse entendimento, ela vai perceber que a vida inteira dela, ela passou por cima dela mesma. Passou por cima das próprias necessidades para conquistar o reconhecimento do outro. E aí, à medida que ela vai passando a, a conhecer, né, esse mundo interior, a descobrir as crenças que estão envolvidas, ela vai perceber que, na verdade, o reconhecimento tem que partir dela para com ela mesma. Então, se nós quisermos compreender esse mundo interior, a gente vai usar essa analogia do oceano. Então, a gente olha para o oceano, a gente vai ver a superfície, a gente vai enxergar só as ondas, né? As ondas do mar, né? Mas se nós mergulharmos nas profundezas, nós vamos então nos deparar com essas correntes invisíveis que vão determinar a direção das nossas vidas. Então, enquanto nós conhecemos somente a superfície, nós acreditamos que os acontecimentos que nos rodeiam são por causa das situações externas, por causa do mundo. Mas se nós fizermos um mergulho para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrir que muito das respostas que nós buscamos, né, serão encontradas dentro desse universo interior que está ainda obscuro por enquanto, né? Pode passar agora, Rita, para o próximo. Então, aqui nesse próximo slide, nós vamos perceber exatamente isso que eu acabei de falar, né? Veja, lá o consciente, essa parte, né, que está acima no oceano, né, que é aquilo que nós conseguimos perceber no momento da nossa vida, né, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções e as nossas escolhas, que nós percebemos, é aquilo que nós vemos. E o inconsciente, que representa essa profundidade, esse oceano lá embaixo, né? Que representa essa questão que não está, que está comandando a nossa vida, mas nós não percebemos que elas vão influenciar as nossas relações, as nossas decisões, os nossos sentimentos, pensamentos e tudo mais. Então, nós aqui percebemos que esse mundo interior, ele vai se dividir nessas duas camadas. Pode passar para o próximo, Rita. Então, Tá. ele vai se dividir nessas duas camadas. A camada consciente e a camada inconsciente. Então, essa pergunta que está aí, né? Por que que nós desejamos uma coisa conscientemente e acabamos produzindo exatamente o contrário? E aí eu me lembro, né? Me recordo bastante que às vezes a gente está naqueles
naqueles aprendizados, né, da internet que fala assim, não, você tem que falar todos os dias você vai fazer afirmações positivas que você vai conseguir o que você deseja. Mas quando a gente percebe o movimento interno do consciente, do inconsciente, a gente vai perceber que não é bem assim. E que muitas pessoas se sentem assim injustiçadas, porque fizeram muitas vezes mentalizações dias por dias e não conseguiram nada, né? Porque é exatamente esse aspecto que a Rita falou, né? Que a camada consciente, que é essa camada que nós temos, nós pensamos, né? Ah, eu me conheço, eu sei meu nome, eu sei minha profissão, eu sei os meus gostos, meus valores, né? Eu sei o que que eu penso sobre a vida, né? Mas a pergunta é, será que nós somos realmente só isso? E a resposta obviamente não, né? Porque aquilo que nós chamamos de consciente é apenas uma pequena parte da nossa vida psíquica. Então, se a gente for trazer uma imagem, né, uma imagem bem conhecida, né, é aquela imagem do iceberg, né, em que o iceberg está com aquela pontinha lá em cima, que é o nosso consciente, e aquela imensidão, né, de gelo embaixo que está sobre a água que a gente não consegue enxergar, né? Então, essa pequena parte consciente é aquela parte que a gente percebe, que a gente escolhe, que a gente analisa, que a gente decide e observa conscientemente. E tem aquela parte submersa, que é o nosso inconsciente. E se a gente for fazer uma outra analogia, trazer uma outra concepção para ficar mais clara ainda, imagine que a gente está dentro de uma caverna enorme e a gente está com uma lanterna. A gente acende essa lanterna. E quando a gente acende a lanterna, é só aquele pequeno espaço que é o nosso consciente. É aquilo que nós estamos vendo. À nossa volta, o resto de escuridão que está dentro da caverna é o nosso inconsciente. E aí que está a situação, né? Mais intrigante, né? Que essa escuridão, ela não está vazia. O inconsciente, ele não é vazio. Esse inconsciente, muito pelo contrário, né? Então, vai ter dentro dele memórias, emoções reprimidas, crenças limitantes, desejos negados também, desejos negados, medos, feridas da nossa infância e os nossos mecanismos de defesa. Tudo. Mas aí também tem uma outra situação que é muito importante a gente compreender que esse inconsciente que a gente não vê não tem só as nossas negatividades, mas também tem as nossas potencialidades que ainda não desenvolvemos, que são as nossas criatividades, a nossa capacidade de amar, a nossa sabedoria, a nossa espontaneidade. E muito interessante a expressão do nosso eu superior, que alguns chamam de eu, Peter vai chamar de eu superior, mas em outras vertentes, né, vai falar da centelha divina, da luz interior, né, vai ter outros nomes, e que também está lá no nosso inconsciente. Então, nós vamos perceber daqui um pouco, né, por que que então essa parte iluminada que nós temos lá no nosso inconsciente, ela permanece oculta. Por que que isso acontece? E aí a gente vai perceber que existem camadas que nós criamos que não permite
que esse a luz, que esse eu superior, ele se manifeste completamente como, como nós gostaríamos, né, de ser, né? Então, à medida que a gente vai pensando, né, sobre isso, aí vem aquelas questões assim, por que que eu reagi dessa forma? Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais faria isso. E vai lá e repete o mesmo comportamento. Ah, eu quero tanto ser feliz, mas aí parece que tem uma força que me impede. É o demônio, é uma macumba, é uma feitiçaria que fizeram para mim, é inveja. E às vezes, gente, é lá no nosso interior, lá no nosso inconsciente, que está dizendo, né, as coisas totalmente doidinhas para gente, totalmente contrário, né? Então, é interessante aqui a gente perceber aonde nascem os nossos conflitos, né? O nosso conflito entre o consciente e o inconsciente. É aquela situação que você pensa uma coisa, sente outra coisa e faz outra coisa. E aí eu percebo, gente, que a gente, nessa situação, a gente entra num curto-circuito porque nada se junta. Tá tudo. E aí, quando isso acontece, a vida não flui. Como a vida vai fluir nessa situação de conflito, nesse curto-circuito? Não tem como isso acontecer, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, né, uma pessoa que afirma conscientemente: eu desejo viver um relacionamento amoroso saudável. É isso que ela quer. É isso que ela acredita que ela quer. Só que o que que acontece? Ela sempre escolhe parceiros indisponíveis. Sempre ela vai escolher assim. Então a mente dela está dizendo assim: eu quero que alguém me ame. Mas inconscientemente ela pode estar pensando assim, numa crença, né? Se eu me entregar verdadeiramente, eu serei rejeitada. Então, antes, né, que alguém me rejeita, eu estou rejeitando. Então, é assim que a crença, ela, ela, enquanto essa crença, ela permanecer nessa situação, né, oculta, a gente vai continuar repetindo esses padrões. Cada vez repetindo esses padrões. E é isso que eu tenho a falar do consciente e inconsciente. Então, para que então? A gente traz a pergunta, né, Elô? Para que Isso. a gente precisa? Para que ter mais consciência, então? Nós já estamos mostrando aonde que a inconsciência, aonde que os sofrimentos, né, e as dificuldades que nós estamos trazendo, que eu trouxe, Elô está trazendo agora também, da nossa inconsciência, da nossa ignorância de nós mesmos. Então, para que ter mais consciência? Qual será a importância da gente ter mais consciência? A primeira coisa que a gente traz aqui é a liberdade. A liberdade é livre. A gente é livre quando você tem consciência. Quando você tem consciência de uma atitude, então, que eu, nesse exemplo, por exemplo, que a Elô trouxe, de uma pessoa que quer um relacionamento e tem uma crença achando que não vai dar certo, ou achando que o relacionamento não vai acontecer comigo, ou então eu tenho medo de me entregar, medo de amar, qualquer que seja a razão por detrás, a pessoa, quando começa a trazer a consciência que eu tenho isso, e não é agora que eu tenho isso, que eu tenho essa dificuldade de amar, não, eu venho carregando isso desde a minha infância, que eu nem lembrava.
Aí eu começo a lembrar, eu começo a trazer a consciência, e isso vai me trazer a liberdade. Eu quero, o que que eu quero? Ah, eu quero é isso, esse é o meu desejo. Tem alguma coisa que está dizendo não a esse desejo que está dentro de mim escondido? Então eu trago a verdade. A verdade sempre liberta a gente. A verdade me deixa ser quem eu sou, entendeu? A verdade e a consciência, que é a verdade, que é a realidade que eu vivo, ela me liberta da ilusão de achar que o mundo é contra mim, que as pessoas são contra mim, que o mundo é maligno, que, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas não... Ele me tira dessa ilusão, porque na realidade eu começo a tomar consciência de que muitas vezes eu é que faço comigo, eu é que não cuido de mim. Quantas vezes, gente, nós não cuidamos da gente, cuidamos, eu fui o exemplo típico disso, cuidamos tanto do outro e não cuidamos da gente. Quando a gente faz tudo pelo outro e não faz por nós, e não nos dá aquilo que a gente necessita. Quantas vezes a gente está olhando as necessidades do outro, ou da vida, e não está olhando a nossa. Então, quanto que a gente é cruel com a gente mesmo, porque a gente tem essa ilusão, eu não mereço reconhecimento, eu não mereço, ou então eu não preciso disso. Então, ter consciência ela traz exatamente essa liberdade, tá? E ela permite com que a gente possa sentir o que a gente tem que sentir. Porque, por exemplo, se eu tenho um padrão, uma pessoa tem um padrão de que eu sou corajosa, eu sou forte, eu sou capaz, eu dou conta de tudo, ela jamais vai mostrar uma emoção de eu estou triste, eu estou insegura, eu estou com medo, eu estou vulnerável, porque eu fujo da vulnerabilidade, porque eu só quero aparentar essa, essa fortaleza toda, esse poder todo. Então, quando eu tenho consciência, eu posso ser sim, porque nós somos assim. Eu sou uma pessoa corajosa e medrosa. O ser humano, nós temos muito essa coisa de, não, se eu falar que eu sou medrosa, não vão achar que eu tenho coragem nenhuma. Não existe nenhum ser humano que é 100% corajoso, nem existe um ser humano que é 100% medroso. Nós todos somos corajosos e medrosos. Somos bons e maus. Ah, mas eu não sou má, não. Não, gente, não existe. Eu posso não estar querendo ver, mas não existe uma pessoa que é só bondade. Pura bondade, pura bondade. Entre nós humanos, não. Nessa condição nossa aqui, não. Nem também existe uma pessoa que é só maldade, que é só crueldade, que é só. Não existe. Entende? Então, a consciência traz exatamente essa verdade, em que eu posso, então, aceitar e falar: nossa, gente, hoje eu estou tão triste, nossa, gente, hoje eu estou me sentindo tão insegura, nossa, gente. Cada um de nós pode expressar isso, porque eu não sou só um poço de insegurança, um poço de vaidade, um poço. Não, eu também tenho o outro lado. Nós temos os dois lados. A gente chama isso de estou no estado de 50-50, né? Então, a gente vive, né, nesse estado onde eu trago essa realidade, eu vivo no estado de realidade. A consciência traz a realidade. E a realidade é que hoje eu estou assim, um assado. É que eu estou apertada financeiramente, mas aí eu não quero contar para ninguém. Ah, porque se eu contar, aí a gente começa com essas coisas todas. Então, eu prefiro fazer de conta que eu não preciso de dinheiro, a pessoa está me oferecendo aqui, e eu, não precisa, não, entendeu? Então, viver em realidade é aceitar quem a gente é,
como eu sou nesse exato momento, quem eu sou nesse exato momento. Isso é viver em realidade. Não é viver automaticamente. Agora, há pouco eu estava falando do automatismo. A gente age, então não é que eu não vou mais ajudar alguém, mas eu vou perguntar. Peraí, o que que você quer? Porque quando a pessoa fala, alguém pode me ajudar, eu já levantei o dedo. Aí a pessoa me pergunta, você sabe, eu estou querendo que alguém faça um almoço para mim, mas eu não sei cozinhar, e agora eu já falei que eu ajudo, como é que fica isso? Entende? Então, o que acontece? A gente precisa ter essa consciência para a gente poder não fazer automaticamente. Ah, isso eu não posso te ajudar, posso te ajudar noutra coisa. Ou dessa coisa da comida eu não sei fazer, mas eu posso picar as coisas. Então, não é que a gente vai para o extremo oposto de bondade ou maldade. A gente vai incluir as duas coisas. Então, aceitar a nossa realidade é uma chave. E para a gente aceitar a nossa realidade, eu preciso ter consciência. A consciência traz essa realidade, entendeu? Traz a verdade. Então, ela traz a realidade, tá? Com isso, eu tenho, claro, muito mais capacidade para escolher, porque se eu vou escolher baseado de que não, todo mundo tem que vestir o tênis, todo mundo tem que vestir o salto alto, e eu não consigo. Quando eu trago essa consciência, eu digo: olha, o tênis é mais confortável para mim, eu não vou abrir mão do tênis. Eu vou usar, eu vou fazer a escolha de fazer isso ou aquilo, entende? Então, tudo isso são benesses, né? Como é que fala? Coisas boas, vou dar o nome aqui, de ter mais consciência. Porque quando a gente tem consciência, a gente tem paz interior, entendeu? Por quê? Porque vão diminuir os nossos conflitos. Agora, há pouco, a Elô estava falando aí dos conflitos que a gente entra na vida, quantos conflitos com a gente mesmo, com o outro, né? Começa aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, se eu fizer isso, o que vão falar, se isso. Então, tantos conflitos que a gente tem internos e tantos conflitos que a gente projeta fora de nós, entendeu? Então, quando a gente tem a verdade, quando a gente está em verdade, em realidade, quando a gente tem consciência, então o que que acontece? Esses conflitos internos não vão acontecer. Eu não vou mais lutar e brigar um lado meu contra o outro lado seu, pois agora eu tenho consciência que eu tenho os dois lados, entendeu? Eu posso analisar com mais calma até antes de escolher, eu posso ver, isso vai ser bom nisso, nisso e nisso, isso vai ser bom naquilo, aquilo. O que que eu vou escolher? Entendeu? Então, tudo isso a consciência nos traz. E uma coisa importantíssima, ela nos aproxima do nosso ser superior. Agora, há pouco, a Elô falou do nosso ser superior, que é essa parte divina que nós temos, essa parte cheia de sabedoria, de consciência, que todos nós temos. E essa parte do nosso ser superior, essa parte que a gente chama de Deus interno, do meu Deus interno, entendeu? Essa parte é a parte que vai me ajudar, inclusive, nas escolhas que eu vou fazer, tá? A consciência da gente mesmo é um dos pilares da evolução espiritual, desse contato com essa parte de sabedoria dentro de cada um de nós. Então, gente, para que a gente vai ter consciência? Porque eu quero mudar a minha vida. E a única forma de eu mudar a minha vida é eu trazendo a consciência. Porque enquanto eu estou na vida que eu estou envolvida automaticamente em tudo que eu criei, tudo que está acontecendo aqui comigo, eu não vou conseguir mudar alguma coisa, pois eu estou agindo da maneira automática, como um autômato mesmo, né? Então, é importantíssimo que a gente queira e que a gente queira ter mais consciência, entende? E para quê? Como é que eu posso, o que que eu preciso?
que eu preciso? Olha como não é tão complicado. Porque vocês podem, na altura da nossa conversa aqui, vocês estarem achando assim, que, nossa, mas é difícil demais. Tudo isso o Petwork oferece e nos ensina isso. Todas as pessoas que conhecem o Petwork, mesmo que elas não fiquem tanto tempo, mesmo que elas sabem os benefícios que elas vão receber em cima disso tudo que nós estamos falando aqui, sabem? Todo mundo que faz o Petwork sabe como ele é, ele traz coisas muito práticas para poder nos ajudar nesse nosso crescimento, nessa nossa evolução como ser humano, como evolução espiritual, como ser espiritual, né? Então, para a gente ter mais consciência, não precisa de tanta coisa, não. Primeiro, a disposição de ver a verdade. Então, se eu quero ver a verdade, então, quando alguém me perguntar aí, você é autoritária, Rita? Eu vou parar e deixa eu pensar aqui. Ou então eu falo, não, acho que eu não sou, não. Mas aí, então vai lá, pergunta, a gente no Petro que pede, às vezes, num exercício das pessoas fazerem uma lista de defeitos. Aí 10 pessoas colocam lá, você é muito autoritária. Então, quando a gente usa a nossa disposição, eu vou parar e vou pensar, gente, eu não me acho autoritária, mas olha aqui, 10 listas, 10 pessoas amigas, 10 pessoas que me querem bem, falaram que eu sou. Eu vou pensar mais sobre isso. Vai que eu sou autoritária. Então, essa disposição para ver a verdade sobre si mesmo é um passo importantíssimo. A outra coisa é a auto-honestidade. É eu ser honesta comigo mesma. Na realidade, eu desejei isso de maldade com o outro. Na realidade, o outro me fechou no trânsito, mas eu desejei que o carro dele batesse lá na frente. Isso é auto-honestidade. Ninguém está dizendo que você tem que sair falando seus defeitos e falando a rodo isso. Não, mas você vai ver ser honesto com você mesmo. É um ponto importante. A outra coisa é a autorresponsabilidade, a terceira coisa. A autorresponsabilidade, que é eu assumir que é verdade. Eu desejei. Que coisa. É feio eu ter desejado que o cara batesse o cara? É horrível isso. Mas é verdade. Naquele momento eu estava tão irritada que eu realmente, agora eu vou assumir a responsabilidade. Por que que eu estava tão irritada? Por que que aquilo me irritou tanto? Por que que me afetou tanto? Então, eu vou olhar. Uma coisa é o cara ter fechado, responsabilidade dele. A outra coisa é o que eu senti, como eu agi, né? Então, esse é um outro ponto importante. Um outro é a autoobservação, que é uma coisa incrível. Todos esses pontos, o Petwork são ferramentas do Petwork, né? A autoobservação, que é o quê? Eu parar para observar. É verdade, isso está repetindo na minha vida. Agora que eu estou observando, alguém fez isso há 10 anos atrás, isso aconteceu, depois há 15 anos, depois lá na minha adolescência. Então, a autoobservação é muito importante, é eu olhar sem julgamento, é eu olhar e observar o que é claro. Eu agora fui muito grosseira, eu agora estou sendo impaciente, não tem julgamento, tem consciência. Trazer a consciência pela minha observação. E o outro ponto importante que é sentir, é se permitir sentir. Hoje eu estou chateada com isso, com aquilo, qualquer que seja, porque nós, seres humanos, não gostamos de sentir. A gente não gosta de ter dor nenhuma, então a gente não gosta de sentir, né? Então, aprender a sentir, a dar nome nos nossos sentimentos. O que eu estou sentindo hoje? É irritada? Não, eu estou sentindo que eu fui desprezada. Olha como irritada é diferente se eu dou um passinho mais desprezada. Mais um pouquinho eu não sou reconhecida. Eu me senti menos, eu me senti incapaz, eu me senti a pior pessoa do mundo. Então, tudo isso a gente pode trazer
a consciência e traz, são, como eu falei, são ferramentas do Petwork, tá? Tira o microfone, Elô. Toda vez eu esqueço. É. O pessoal vai desculpando aí. Ah, então, né, a questão Não, desculpa aí. Peraí, desculpa, Elô. como fazer para ter mais consciência. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse processo é que a consciência, a gente não vai adquiri-la de uma vez. Muito tem se confundido as pessoas nesse sentido de que um final de semana no spa você vai iluminar-se. Se você subir o Tibete, o monte do Tibete, de repente você vai se iluminar. E quando a gente percebe que esse processo não é um processo rápido, é um processo de dedicação, de intenção profunda que você tem que ter para você conquistar esse inconsciente, a gente vai perceber então que é muito mais paciência do que você de repente ir para um lugar e se iluminar de uma hora para outra. Isso não acontece. Quando nós falamos de autoobservação, é interessante a gente lembrar que nós somos os únicos seres que temos a capacidade de pensar sobre os nossos próprios pensamentos por causa do nosso córtex frontal, do nosso desenvolvimento, o nosso cérebro se desenvolveu para isso. Então, na medida que a gente reflete dessa nossa capacidade, a gente vai perceber que essa autoobservação que a Rita falou, nós temos essa capacidade, e é interessante porque quando eu fui falar a respeito dessa questão de se permitir sentir, né? Porque assim, é colocado que determinados sentimentos não são legais a gente ter. Tipo raiva, ódio, né? Inveja, são sentimentos que devem ser excluídos. E uma das coisas importantes que eu acho que o Peter traz é essa necessidade de você olhar para esses sentimentos que são rejeitados pelos outros e que eles vão te dar, eles são o mapa para o nosso inconsciente, para a gente saber os conteúdos que nós trazemos no nosso inconsciente. Então, quando eu estava falando isso, uma pessoa falou assim: Ah, mas se você ficar tendo esses sentimentos, você vai atrair determinadas energias para perto de você. Você vai, né? Como era um estudo com espíritas, né? Assim, você vai ser obsediada, vai ter obsessores ao seu lado. Mas é interessante, gente, a gente pensar nesse processo de quando você começa a se auto-observar, você sai de você mesmo. Você sai de você e começa a se observar. Então, o sentimento que você estava, ele não passa a comandar mais, porque você está observando ele. Então, não tem como ter um obsessor ali, né? Se a gente for refletir a respeito disso, que é uma das indagações que as pessoas fazem, mas a gente não pode, né? Então, percebem esse movimento que a gente faz para sair de nós mesmos e olhar para nós, como a gente se distancia do sentimento dele estar latejante dentro de nós e a gente passa a observá-lo? É uma coisa interessante para a gente refletir, a gente pensar sobre isso, né?
Quando nós falamos a respeito dessa questão da autoobservação, a gente precisa fazer as anotações, porque quando a gente anota, quando a gente faz a nossa revisão diária, quando a gente coloca no papel, a gente está materializando. A gente materializa e ali, quando a gente coloca os nossos pensamentos, sentimentos, ações, a gente tem ali na nossa frente a capacidade da gente ver aonde que estão sendo repetidos os padrões. Se a gente ficar só pensando, eu tive esse sentimento aqui, nesse dia, naquele outro dia eu tive isso, mas se nós concretamente colocamos isso no papel, nós vamos ter uma, um mapa muito forte para a gente saber exatamente quais são os nossos padrões, aonde nós estamos repetindo. E outra coisa bem interessante é começar a olhar para o nosso próprio corpo. Eu acho engraçado que uma das indagações que a gente sempre teve quando eu fiz a faculdade de psicologia, falou assim: o que que vem primeiro? O que vem primeiro? Vem o pensamento, depois a gente sente, ou vem o sentimento e depois você pensa? Quando o guia falou assim que o pensamento o pensamento é um sentimento não pensado. Não, o sentimento é um pensamento. Vou pensar. Ajuda aí, gente, a confundir agora. O É, pensamento é um sentimento não pensado, vou né? pensar. Então, se a gente for olhar pela fala dele, na verdade, o primeiro movimento é o sentimento. E depois a gente vai pensar a respeito. E é interessante que se a gente for analisar também a questão do como o nosso corpo físico é formado, né? O nosso corpo físico, ele começa pelo coração. O primeiro órgão a ser formado é o nosso coração, não é o nosso cérebro. E talvez isso seja um indicativo muito poderoso para a gente observar o quanto os nossos sentimentos são importantes para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autotransformação. Então, outra situação, né? É voltar-se para dentro de nós mesmos, né? Quando a gente faz esse movimento de autoobservação, a gente está fazendo esse movimento interno de voltar para nós mesmos. E é interessante que o Patchwork, o guia, né, vem trazendo uma ferramenta muito interessante para a gente voltar para dentro de nós mesmos quando nós fazemos a meditação. Eu meditei por muitos anos. A meditação que as pessoas me ensinaram, que determinadas vertentes aí me ensinaram. Mas o que eu percebi quando eu comecei a fazer as meditações que o Patrick sugere, aliás, para a gente fazer, na verdade, as meditações que eu fazia, eu estava fugindo dos problemas. Eu não estava mergulhando no meu autoconhecimento, eu estava me distanciando cada vez mais. E é muito interessante a gente prestar atenção nesse movimento que a gente faz, de querer escapulir. Quando o sentimento vem, a gente quer correr para o remédio, a gente quer correr para a medicação, para não sentir tristeza, para não sentir raiva, ou então a gente corre para os tratamentos alternativos. Eu vou tomar um reiki para me reequilibrar, vou tomar um passe, vou fazer uma acupuntura, vou fazer um eletromagnetismo, para que aquela situação que é que é o nosso mapa esvai-se, né, do nosso processo. Então, é preciso coragem para a gente olhar para essas negatividades que a gente tem. E uma coisa linda, maravilhosa, que eu amo, o guia, ele faz promessas. O tempo todo ele promete para a gente
alegria, felicidade, contentamento, percepção de que essas negatividades que a gente acha que a gente tem não são maiores do que a nossa luz interior. Ele promete isso e cumpre, gente. E cumpre. O mais legal é isso. Todas as promessas que o guia faz em suas palestras, ele cumpre se nós tivermos a real intenção de querer nos transformar, de querer mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Então, outra situação é essa questão da verdade que eu acabei de falar agora, né? Então, a Rita até falou, né? A gente renunciar de determinadas questões nossas, né? Dessas autoimagens idealizadas que a gente tem, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser iluminada. Eu tinha muito isso. Ai, meu Deus, quando falava assim, nossa, eu tenho que ser iluminada, como isso atrasou o meu processo. De querer não aceitar essa questão, né? Não aceitar essas negatividades internas, né? De não aceitar essa questão da nossa humanidade, né? Que a gente tem as duas coisas, nós temos os 50-50, né? De suportar a dor da verdade, né? Tem aquela frase, a verdade vos libertará, o guia fala, a dor vos libertará, porque é a dor da verdade, essa liberta com certeza, né? Então, gente, outra situação, né, as ilusões e os autoenganos, né? Então, essas ilusões, esses autoenganos, nós temos eles, mas não é porque nós somos totalmente maus ou mentirosos. A gente tem que olhar como defesas que a gente teve que criar na nossa existência para que a gente conseguisse sobreviver até aqui. Então, a gente olhar, que é outro convite muito que eu vejo no Petro, que eu acho muito bonito isso, né? Essa questão de nos acolher, de nos aceitar, de sermos compassivos conosco mesmo. Tudo bem, nós ainda temos inferioridade, tudo bem, sabe? Esse acolhimento que o guia traz e que a gente precisa começar a ter esse movimento também conosco mesmo. Porque uma coisa maravilhosa que acontece é que mesmo que o eu superior ele se manifeste mais em alguns momentos, as suas negatividades vão estar lá. Então, não significa que você tem que ser totalmente perfeito para que o eu superior dê as graças da sua presença em nossas vidas. E isso, gente, é muito acolhedor, e é até emocionante falar isso. Então, quando a gente aprende a sermos, a acolhermos a nós mesmos nesse processo de que nós somos luz e sombra, eu acho que é uma situação realmente muito, muito amorosa, muito linda, que é essa possibilidade nossa. Porque antes você tinha que ser iluminada, aquelas questões negativas suas te levavam para o fundo do buraco, né? E agora, nessa perspectiva, muda tudo, né? Então, a outra questão é sentir. Gente, essa prática do sentir,
de você nomear os sentimentos, é a prática mais transformadora desse caminho. Aí, qual é a minha estratégia que eu tive que fazer? Porque eu tinha muitos momentos em que eu vinha e falava, gente, o que que eu estou sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. E aí eu passei a fazer uma lista. Eu fui no Google e fiz uma lista enorme de todos os sentimentos, de todas as emoções. E eu nem sabia na época que nojo era emoção. E aí eu fui. Hoje eu percebo que quando eu estou com dificuldade de definir as minhas emoções, eu vou até a lista, eu olho, peraí, deixa eu ver o que que é. E tento mergulhar em cada emoção, em cada processo, para eu realmente nomear o meu sentimento. E isso é muito transformador. Então, quando lá atrás, né, por que é que o eu superior não manifesta? Pode passar a. Então, nós temos aqui essa imagem, né? Gente, nós somos isso daí, né? Se nós somos isso, por que que nós então não apresentamos isso na nossa existência? Por que ainda não conseguimos chegar a esse patamar se nós somos isso? E aí a gente vai saber agora, né? O próximo slide. Eis as nossas camadas. Aquilo que nós precisamos, pouco a pouco, trabalhar, cada uma delas. Percebe que o nosso eu superior está lá no fundo, fraquinho, porque existem essas camadas que impedem a manifestação mais pontual do nosso eu superior. Mas ele consegue, né? Obviamente, ele consegue fazer algumas coisinhas, mas imagina se nós conseguíamos dissolver essas camadas, pelo menos um pouco mais na nossa existência. Então, você imagina, né? O eu superior é toda criatividade, todo, todas as energias que a gente pensa de sabedoria, de bondade, de fraternidade, e a gente poder manifestar isso de forma mais contundente. Que maravilha, né? Então, resta a nós fazermos esse movimento de, aos poucos, nos acolhendo nessa situação que estamos. E, aos poucos, a gente vai conquistando nosso autoconhecimento, a nossa autotransformação. E o próximo slide. Então, o objetivo do autoconhecimento não é apenas reconhecer as nossas imperfeições, mas acolher a nossa humanidade por inteiro. É aquilo que eu falei, né? De nós, de nós nos amarmos nessa situação que nós temos. Tanto luz quanto sombra, e nós somos capazes disso, tá? Ao olhar com honestidade para as nossas sombras, descobrimos que somos muito mais do que nossos medos, limitações e padrões. Existe em nós uma dimensão mais profunda, viva, essencial e divina. É tudo, né, gente? Tudo de bom. E aí, o próximo slide.
Oi, você pode voltar ao slide anterior, por favor? Isso, muito obrigada. Eu quero ler de novo, eu achei muito profundo. Vou tirar uma foto, posso? Pode? À vontade. Então, gente, era isso que a gente queria passar para vocês, né? Queremos muito agradecer, né? é, a participação de vocês, assim, a escuta, né? Agradecer pela escuta. E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem, a gente ainda tem alguns minutinhos aí. Então, se alguém quiser trazer alguma coisa, quiser trazer alguma dúvida, estamos aqui. Muito obrigada, primeiramente, Rita, Heloísa. Eu conheci o Patchwork por meio de uma psicóloga aqui no DF e realmente foi um caminho muito, muito integrador para a minha vida, né? Eu vinha numa caminhada dessa coisa de tentar ser iluminada e de muita rejeição, né, ao que é próprio nosso, né? Da nossa humanidade. E aprender essa integração, né? Tem até uma música que fala, né? Que parece que entre o bem e o mal, Deus criou um laço só e ninguém viverá um lado só, né? E, enfim, foi muito, muito bom. Eu queria trazer uma abordagem, uma pergunta que alguém colocou no chat. Ela perguntou assim, porque a pergunta também fez sentido para mim. E ela perguntou assim, se fazia sentido as alternativas, né, as terapias alternativas, só um pouquinho, que aí já subiu aqui do site. Tratamentos alternativos, se eles eram considerados não eficazes, né, um passe, um reiki, um tratamento espiritual, se era considerado sempre fuga. Do que eu tenho caminhado, eu sinto, assim, e o que eu tenho percebido é que depende da intenção. Então, se eu vou procurar um passe, se eu vou procurar reiki ou qualquer outro tratamento espiritual até, ou alternativo, porque eu quero fugir do que eu estou sentindo, quero fugir da dor, ou do medo, ou da tristeza, da angústia e tal, talvez seja realmente uma coisa meio de fuga, talvez não contribua, mas eu tenho, né, acesso a reiki e tudo mais, e para mim tem sido assim, mais no sentido do que, não sei se foi a Rita ou se foi a Heloísa que trouxeram, mas foi a Heloísa, a coisa do acolhimento. De acolher a minha dor. Então, eu tô com muita angústia. Então, eu tenho uma amiga e eu peço pra ela fazer um reiki pra mim, pra eu, né, deixar essa angústia fluir, né, e ver o que que essa angústia está querendo me trazer. É, e aí não com a intenção de me livrar disso, né? É uma coisa que faz sentido para mim. Eu até perguntei para a pessoa que isso faz sentido para ela também. É, e aí queria ouvir de vocês. E outra coisa que eu queria colocar é que, assim, vocês trouxeram muito sobre a gente reconhecer as emoções, e aí a Heloísa trouxe uma coisa muito bacana da lista das emoções. Eu não estou fazendo, assim, propaganda, mas eu conheci o Instituto CNV aqui em Brasília, que traz a comunicação não violenta, e é um site que tem gratuitamente, você pode entrar lá e ver a lista de emoções, né? E essas emoções todas como mensageiras de algo que a gente está precisando, né? Então, isso foi um aprendizado também muito valioso para mim, por isso que eu estou compartilhando. Então, se Uhum. vocês permitirem, eu posso colocar no chat, né, o link do site. É, e outras referências também, que têm me ajudado bastante. É isso, muito Maria, você está obrigada. trazendo uma coisa importante, né? Que assim, que ficou, acho que ficou bem claro aí no que a gente, no que a própria Heloísa estava colocando, é que tudo é possível. Nessa condição nossa, nós podemos utilizar tudo que
é bom para nós. Nós estamos trazendo um caminho de autoconhecimento que tem sido extremamente benéfico para todos nós, né? E se você precisa, se você, a questão não é é como você mesmo falou, a questão é a intenção. Se eu não estou querendo fugir, e o grande problema é esse, é que a gente muitas vezes foge mesmo. A gente não foge, não é porque eu não quero, às vezes a gente não tem nem consciência dessa fuga, desse amortecimento que a gente faz, dessa defesa, né, desse afastamento, a gente não tem consciência disso. Então, quando a gente traz a consciência a isso, e que você pode usar qualquer ferramenta para poder te ajudar, está tudo certo, viu? Então, qualquer um processo terapêutico pode te ajudar, um medicamento pode te ajudar, tudo. Essa, para mim, eu acho que é a grande abundância de alternativas que a gente tem hoje, né? Em todas as áreas, vamos dizer assim. Né? Obrigada pela sua colocação. Posso falar uma coisa? Quem? Eu, Heloísa, Ah, é que eu por quero falar o favor, Elô. seguinte, é que assim, ó, quando nós percebemos aquilo que nós precisamos trabalhar, então nós vamos para esses tratamentos alternativos com outra visão. Não é com a visão de fuga, é com a visão de que eu preciso me equilibrar para ver a real emoção que eu estou sentindo com suporte, porque às vezes a gente não tem suporte. O ódio está tão grande que você parece que vai se sucumbir naquele ódio. Então, você faz um reiki, alguma coisa, mas a intenção de você ir para o reiki não é de você sair da emoção, mas é de você ter calma para ver aquela emoção. Quando eu fazia, eu tomava o chá da ayahuasca, né? Eu ia com esse aspecto de fuga, né? A última vez que eu fui foi exatamente para eu olhar para tudo isso, não para fugir, mas para ter a visão mais ampla sobre as emoções, sobre o eu inferior, sobre o eu superior, sobre as camadas. Então, percebe que percebe que a visão que você vai ter, o alcance que você vai ter desses tratamentos alternativos é outro completamente diferente. É outro patamar. É Com maravilhoso. certeza. Ok. Obrigada. Inclusive, só A Aline já está complementando. sinalizando ali. Já está Ah, sim. sinalizando. Só Gente, complementando, é que alguém já complementou que a gente não fala mais em terapias alternativas, e em si terapias complementares, terapias integrativas. Muito integrativas, obrigada, é. gente. É. Muito Sim, obrigada. muito Boa obrigada pelo noite. A esclarecimento. Boa Aline já noite. está me sinalizando ali do nosso tempo, né, Aline? Então, Eu vamos posso só tentar. falar um minuto? É Claro, Tereza. Tereza. Eu Ah, gostaria de parabenizá-las. Foi excelente, tá? Foi um resumão do que Heloísa tem trabalhado comigo maravilhosamente. E eu quero dizer que dentro desse processo que é mais libertador, né, nele todo, quando a gente vai passando por ele, é quando a gente percebe que podemos ser amadas da forma que somos, né? E isso é muito acolhedor, e isso resgata muito a autoestima e nos conecta mais com o divino, né? Isso é perfeito, né? Então, bom. agradecer, foi maravilhoso, viu? Uma boa noite para vocês. Deus lhe dê em dobro. Gente, eu quero também desejar uma boa noite para todos, para todas, tá? Amanhã a gente vai se encontrar aqui novamente nesse mesmo canal, né? Nesse mesmo horário, com o mesmo link, tá? É o mesmo. Às 7h15, 7h20, a Aline abre a sala, ela ou a Cris. E
e vocês estarão aqui. Qual é o tema de amanhã, Lilamar? Você que vai falar junto com a Alessandra? Olá, pessoal, tá todo mundo convidado amanhã às 19h30. Nós vamos aprender como quebrar os ciclos repetitivos da nossa vida e criar uma nova realidade. Uhul! Então, quero todo mundo de volta, tá bom? Ok, Beijo, gente. boa Aguardamos noite. vocês amanhã, viu? Beijo, Podem convidar gratidão. outras pessoas, se vocês quiserem, podem estimular aí, para que mais pessoas Boa possam noite. participar, tá? E, Grande Rita, beijo a para gente não todo pode ficar mundo. até meia-noite hoje, tá tão bom esse papo aqui, que vai embora. Podemos? Volta amanhã que vai estar bom também. Amanhã vai estar bom também, Carlos, pode deixar. Tá bom, boa noite, gratidão, foi Vamos excelente. descansar, deixa Excelente, excelente. sentar o ensinamento. A Heloísa falou, ó, é devagar, com calma, tem muita coisa para sentar. Que vocês tenham bons sonhos, inclusive, Tá, com o que gratidão, foi foi excelente, trazido excelente. aqui, tá? Beijo, Traz gente. papel e Beijo. caneta que amanhã a gente vai anotar algumas coisas, tá bom? Beleza. E Beijo. vai ficar Boa gravado, né, noite, Rita? Graça. Rita, vai Tchau, ficar gente. gravado, né? Está gravando. Ah, No final, a gente vai passar todos os slides, mas no final, a gente vai passar. Os slides não, as aulas. A Ah, gravação porque das aulas, no final, a gente vai passar. tem Tá pessoas bom? que até parar de querem. gravar, Cris. Perfeito. É,